Good morning. Bom dia. We in the last couple of days we went through the book of Daniel, and the last presentation was through Matthew 24. Então, nos últimos dias, nós passamos pelo livro de Daniel e essas últimas apresentações foram sobre Mateus 24. What was the purpose of that exercise, Qual era o propósito desse exercício? Brother Fuyo? Não vou. What was the purpose of our studies? Qual era o propósito dos nossos estudos? Or what did you get from it? O que você conseguiu tirar daquilo? For me, what I thought is this a good example of comparing. For me, what I got is a good example of this thing of comparing and contrasting and repeating and enlarging. And we did this with the four kingdoms mentioned in Daniel 2, 7, 8, and 11, I think. For the translation. Então, para mim, eu creio que foi assim um bom exercício para a repetição e ampliação e para comparar e contrastar. E fizemos isso com os capítulos 2, 7, 8 e 11 de Daniel. Yeah, for now, that's mostly what I got. Okay. Então, por enquanto é isso para mim. Anybody else? Mais alguém? What did you get from it? Or what? O que vocês conseguiram aprender? Sister Rasidi? Irmã Razili? The mic is there. I basically got something similar to what Rio just said. Can you repeat that and speak up a little bit? I basically got... I got something similar to what Rio said. Eu consegui tirar algo semelhante, assim como o irmão Vuio mencionou. And we began the lesson with 2 Peter. E começamos o nosso estudo em 2 Pedro. And we saw that it is good to be reminded of things. E vimos que é bom que sejamos lembrados de coisas. But we have been seeing we have been seeing the repeat and enlarge within the book of Daniel. E temos visto uma repetição e uma ampliação dentro do livro de Daniel. And we've been seeing the laying out of the four Gospels in the New Testament: Matthew, Mark, Luke, John. E também temos visto como estão estruturados os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Okay, thank you. Obrigado. Brother Gabriel? Irmão Gabriel? Tenho percebido que as histórias que anteriormente conhecia I perceive that the stories or the history that I knew beforehand, tem um final um pouco diferente do que eu imaginava. that they have a different ending that I always imagined. E o capítulo 24 de Mateus é a chave que fez com que ficasse mais claro isso para mim.
And I believe Matthew 24 made this much clearer to me. What was different? E era diferente em quê? Onde a descrição da parte final de Daniel 2, 7, 8 e 11 It was about this description about the final part of Daniel 2, 7, 8, and 11. literalmente não aparenta chegar em nossa época, mas sim alguns anos atrás. Appear not to reach our time period, but only to the Millerite period. Pouco menos de um século atrás. A little less than a century. Century back. Okay, thank you. Brother Brian? Obrigado, irmão Brian. To add to what has been said, Então, sobre aquilo que foi dito, I remember the duality of the words of Jesus Christ. eu me recordo dessa desse duplo significado da palavra de Jesus. In pointing out one time right next to another with a great space of time in between. Fazendo menção de um tempo ao lado de um outro tempo e o justo seguido por um outro tempo, mas na verdade tem um grande período de tempo entre os dois. That is all. Isso é tudo. Brother Jonathan? Irmão Jonathan. Eu comparto as palavras de Uyo e de Rasedi. So I share the same words as Brother Vuyo and Sister Hazedi. Eu já conhecia Daniel 2, 7, 8, 11. So I was familiar with Daniel 2, 7, 8, 11. Pero eu acho que al compararlos y contrastar entre eles y completar as partes que faltaban, But I think comparing and contrasting them and also completing the empty parts which were missing, eu creio que é a maneira mais interessante que eu visto hasta agora de analisar esses capítulos. I think this has been the most interesting way to analyze or to understand these chapters. E em meu caso, o análise do Mateus 24 foi muito esclarecedor para mim. Eu não entendia muito isso. And as a matter of fact, analyzing chapter 24 of Matthew was really revealing to me. I hadn't understood it that way until now. Isso. That's it. Brother Juan? Your mic is there. Microphone? Is there? So what did you get from, is there something you remember or what was the reason why we're going this direction? O que você entendeu desses estudos? Tem alguma coisa que você se recorda? Ou por que fomos para essa direção desses estudos? El estudio de Daniel 2, que habíamos estudiado como lo habíamos estudiado, el estudio de Daniel, ya yo lo había estudiado, pero no así como usted lo dio. So the study on Daniel 2, I had gone through this before, but not in this manner. Entonces, al compararlo, como decía el hermano Jonathan, y completar las partes que faltaban, So actually then comparing these chapters and complete the blank spots, podemos entender más fácilmente de lo que nos está dando el texto. it makes it easier for us to understand what this chapter says. Okay, thank you. What I understand from your teachings is, and what I actually
like is the graph with the chapters, I'm sorry, from 2, 7, 8, and 11, lining it up with the beasts, Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. O que eu realmente gostei foi essa maneira de colocar isso nessa maneira de planilha, né, de colocar os capítulos lado a lado, alinhar essas diferentes bestas uma com a outra. And how you separated from the political beasts from the religious. E essas colunas que fazem uma separação clara entre a política e o aspecto religioso. And using this, filling in the missing parts. E também preencher essas lacunas. And then the next day, I think, the next time your study happened. E eu creio que logo no estudo seguinte, you put God in the graph, putting the stone, which is the diamond. Onde acrescentamos então o papel de Deus nessa história, onde falamos sobre aquela pedra, esse diamante. And for political, you put the investigative judgment. E em referência ao aspecto político, identificamos então o juízo investigativo. And for the religious, you put the cleansing of the sanctuary. E a parte religiosa a gente colocou a purificação do santuário. Okay, thank you. Obrigado. Aprendi também que Mateus 24, de 15 a 20. So I learned about Matthew 24, 15 to 20. Jesus mistura os dois acontecimentos. That Jesus, he mixes or mingles these two events. A destruição de Jerusalém. The destruction of Jerusalem. Com a destruição do mundo. Together with the destruction of the world. O tipo e o antítipo. One being a type, the other one an antitype. Repetição e ampliação. Repetition and amplification. Enlargement. Linha sobre linha. Linha sobre linha. Line upon line. Para mí fue muy interesante estos métodos que utilizamos. So for me, the methods that we've been using have been really interesting. Especialmente en las tablas que hicimos, donde comparamos cada capítulo. Especially this grid that we use in order to compare the different chapters. O sea, ahí pudimos ampliar la información y vimos las cosas que faltaban en el capítulo, el versículo que faltaba. Which gave us the ability to compare properly and to complete the empty spots. Okay, thank you. I think these were at least all the students, right? Todos os estudantes já comentaram. I'm sure the rest is staff. I mean, there's more people, but is there someone else who wants to add to Tem mais to alguém this? que gostaria de acrescentar? Sister Chris? Irmã Cris? Só uma nota. Isso. Jonathan. Os nossos irmãos já fizeram um apanhado bem importante do. So, brethren, they have given a very good resume of what we've been doing. Do que foi passado e qual a suma do objetivo. About what we have gone through and what the goal of all this was. Que acredito que está sendo alcançado. And I think we are really reaching this purpose. Mas tem uma coisa em especial que vi também. But there's one thing in particular that caught my attention.
é que sobre como nós líamos e víamos os escritos antes, which is in regard to how we used to read and understand scripture before e como nós vemos agora. and how we see it now. Isso se tratando de tipo e antitipo, This is in relation to type and antitype. porque se isso se dá assim, If this is really so, então temos um impacto bem importante na leitura dos escritos da irmã White e da Bíblia também. then this has a big and important impact on how we read scripture and Ellen White. E a metodologia que nos faz a metodologia que está sendo apresentada e mostrada em todo esses estudos And the methodology that we've been using that's being applied in all these studies é que nos faz ver de forma correta e então poder encontrar os tesouros que Deus está nos dando. helps us to read properly and to find treasures that are hidden. Okay, thank you. And how do you think that has an effect on Sister White, for example? E como a irmã pensa que isso pode ter um efeito, algum impacto sobre a nossa leitura da Ellen White, por exemplo? Às vezes, por exemplo, ela traz a história em um apanhado de anos em uma linha, por exemplo, de forma progressiva. So sometimes, for example, she mentions history which actually refers to long periods and she expresses them in a short phrase. De uma forma progressiva. In a progressive manner. Mas que nós precisamos encontrar algo que está ali, que ela está trazendo. Nós precisamos encontrar algo que está ali, que ela está trazendo. Mesmo que ela está colocando essa história de forma progressiva e em anos, incutido nisso tem uma... deixa eu ver a palavra correta para falar isso. Tem uma estrutura que nós precisamos encontrar. So even though she's presenting like much history in short phrases and in this progressive manner, we need to be aware of the structure that's the great structure that's behind this. E que, por exemplo, cortar a linha. Like for example, having to cut a line. E trazer aquilo de forma correta para ajustar ao nosso tempo e na nossa linha. And to overlay it correctly with our time. Okay, thank you. Sona? Mais alguém? Sister? Clay? I also found interesting verses 7, as Ty was speaking about the military power. Matthew 24? No, verses Daniel 2, verses 7. Eu achei interessante Daniel 2, versículo 7, falando aqui do poder militar. And how these actual animals, which was the lion, the leopard, and the beast. E como esses animais, de fato, assim, esses animais sendo o leão, leopardo e aquela besta. And how these politics or politicians become less tameable. E como essa parte política, no caso esses políticos, se tornam cada vez menos domáveis. Thank you. Yeah. Obrigado. So
Where we end yesterday, Então, ontem nós paramos. I have a little Oh. observation. Tem uma pequena observação. Um, I think this laying it out in this manner, in parallel, and it really helps to see these things that were mentioned. And I just want to remind us that we've been looking at this way of laying it out since we came into this message, like on these charts. This is how these charts are structured. They're structured in columns and in different lines. They're putting exactly beast besides beast and in a sequential in the same fashion basically. They don't fill in the blank gaps, but when I first came to the message, I looked at these charts and they looked just confusing to me. It took me a while to understand that they're actually structured in this manner. Só uma coisa que eu vem na minha mente é que, na verdade, todos vocês que, desde o dia que chegaram a conhecer o movimento, têm estado olhando para essa maneira de estruturar os capítulos de Daniel, Apocalipse, de uma maneira em colunas e linhas, que é nesses diagramas. Tá? Quando eu vi pela primeira vez, não entendia muito bem o que tem nesses diagramas, eles pareciam confusos, mas é assim que eles estão estruturados, eles estão organizados em linhas e em colunas, colocando em paralelo os diferentes reinos, sem preencher as lacunas, porém. Yeah, so the Millerites, they did compare and contrast. Ou seja, os melhoritas, eles comparavam e contrastavam. But like we said, like Peter says, that we went over things that we already know. E assim como Pedro diz, repassamos as coisas que nós já conhecemos. But it's good to do that to become more established in the present truth. There's always things to learn. Isso é bom para que nós nos tornemos mais estabelecidos e tem coisas para serem aprendidas. And so that was good to hear. Isso foi bom ouvir essas coisas de vocês. These studies of Daniel and Matthew 24. Esses estudos sobre Daniel e Mateus 24. They brought us into the history of Millerite, or they brought us into Millerite history. Eles nos trouxeram aqui a história dos Milleritas. Yesterday we looked into this history that history was actually meant to be a success. E ontem olhamos para essa história e vimos que aquela história era para ter sido um sucesso. But if you go to your Ellen White app, mas se vocês forem abrir os seus aplicativos de Ellen White, and this is something that has been done in class in the previous trimester as well. Isso também foi abordado também no trimestre passado e em classes anteriores. But if you go to your early writings and then the list of content. Mas se vocês forem abrir o livro Primeiros Escritos, Table of Contents, e logo vocês abrem o índice, we can see there, and then especially early writings consist of three books. Podemos ver que o Primeiros Escritos consiste em 3 livros. The first part is her early writings, experiences and views. A primeira parte está intitulado como experiências e visões. Then you have a supplement. E logo tem suplemento. A supplement is added to this first part of the book to explain some things she said in the beginning. Tem como anexo que é agregado a esse livro para explicar algumas coisas. And then the third part of this book is spiritual gifts, the first volume. E então o que segue é esse terceiro livro que é chamado
Dons espirituais. And this part of the book it's kind of like you could say the beginning of the Great Controversy, the book, The Great Controversy. E poderíamos dizer que essa parte do livro é como o começo do grande conflito. It's a little difficult because the paragraph of the chapters don't have numbers. Um pouco difícil porque os capítulos aqui não têm números. But if you go through this list, you can see. Does everybody have the list of early writings in front of him? Todos vocês têm aberto na sua frente o índice, If you go to this third book, Spiritual Gifts, Volume 1. Se vocês forem para esse third terceiro livro, que chama Dons Espirituais, volume 1, You have an introduction. logo segue uma introdução. And then it starts with the fall of Satan, the fall of man, the plan of salvation. E continua então com a queda de Satanás, a queda do homem, o plano de salvação. And then the first advent of Christ and the ministry of Christ. O primeiro advento de Cristo, o ministério de Cristo. And when you go through this list, you see a chronological order of events, of histories. Então, se vocês passam por esse índice, vocês veem uma sequência cronológica de eventos na história. So it goes from the history from Christ to the history of Paul. Então, passa da história de Cristo para a história de Paulo. And then it goes into the mystery of iniquity. Então, logo fala sobre o mistério da iniquidade. It goes into the 1260. Começa a então entrar nos 1260. The Reformation. A reforma. And then we come to a point, this chapter, which is called William Miller. Então chegamos a um ponto nesse capítulo que é intitulado Guilherme Miller. So we arrive here in Millerite history. Então aqui chegamos à história millerita. She marks in the chapter the first angel's message, the second angel's message. Então nesse capítulo ela marca então a primeira mensagem angélica e a segunda mensagem angélica. And then 2 or 3 chapters where she illustrates the same thing from another perspective, the same history. Seguem então três capítulos onde ela ilustra o mesmo de diferentes ângulos. And then she talks about the third angel's message. E logo ela fala sobre a terceira mensagem angélica. So where are we now in history where we talk about chapters that are called the sanctuary and the third angel's message? Então, se olharmos aqui para esses títulos, não? O santuário, what was the other one? Sanctuary. The sanctuary and the third angel's message. E a mensagem do terceiro anjo. Onde nós estamos neste momento, olhando para esses títulos? Na linha dos Milleritas, in the line of the Millerites? More specific? Sim, mais específico. Será que seria o alto clamor? Would it be the loud cry? So that will be our time. Então esse seria então o nosso tempo. Because he said it's Millerite history. Porque ele diz que é história millerita. You say loud cry, so that's later. Então a irmã disse alto clamor, isso seria depois. So if you follow the structure of the order of chapters. Então se vocês seguem essa sequência de capítulos. You see William Miller. Vocês veem Guilherme Miller. First angel's message, second angel's message. Primeira mensagem, segunda mensagem angélica. And then you have the Advent movement illustrated and another illustration. E logo segue o movimento do advento ilustrado e outra ilustração. So you have there an illustration of the Advent movement from different perspectives.
Então temos aqui duas vezes a ilustração do movimento do advento, porém de perspectivas diferentes. When it talks about the first and second angel's message, what history is that about? Quando fala da primeira e segunda mensagens angélicas, isso trata de qual história? Pode usar o microfone, por favor? It would be the Millerite, I think. Isso seria então a história dos mileritas. You think? Isso você acha? You sound. According to these chapters, Okay. because following the chapters, that's Yeah. what it is. Exactly. Seria só seguir aqui a ordem dos capítulos. É isso que está aí. Yes. We see William Miller is introduced here, and then there's the first and the second angel's message. Exatamente. Vemos aqui Guilherme Miller sendo introduzido e logo seguem a primeira e a segunda mensagens angélicas. And then we see 2 chapters that illustrate this movement as well. E logo 2 capítulos que ilustram esse movimento também. And then these 2 chapters, the sanctuary and the third angel's message. E então, esse capítulo, o santuário e a mensagem do terceiro anjo. And my question was, where is this third angel's message and sanctuary chapter? Where are they specifically? What waymark are they connecting to? Então, a minha pergunta foi, a que marco se conectam o capítulo O Santuário e a mensagem do terceiro anjo? 1844. 1844. 1844, yeah. 1844, sim. Because there, why are you connecting it to that waymark? E por que a irmã Because it's conecta the isso com esse sanctuary marco? message. Porque a mensagem do santuário. What happened in regard to the sanctuary? O que aconteceu em relação ao santuário? That was when Jesus moved to the most holy place. Foi quando Jesus mudou-se para o Santíssimo. Okay, yeah. Sim. So we see here an order of chapters, Vemos aqui uma sequência de capítulos. and then after this third angel's message, we see a firm platform. E logo depois da mensagem do terceiro anjo segue uma firme plataforma. So why is this chapter here, and what does it describe? Então, por que esse capítulo está aqui e o que ele descreve? Por que esse capítulo está aqui e o que ele descreve? Brother Wilkfer? Irmão Wilkfer. No, the chapter, a firm platform. Me refiro ao capítulo Uma Firme Plataforma. Sister Gabriela? Wasn't this when they, as a movement after it started, they had a church, they built a church, or Será they que- formed a... Será que não era quando eles, como movimento, eles se formaram como igreja? in 1863. Sendo isso 1863. So the firm platform. Building their foundation, I don't know. Mhm. Como a fundação da igreja. If we click on the chapter, you go to the chapter itself. Então, se vocês clicarem nesse título, vocês vão entrar ao capítulo. What is this firm platform? O que é essa firme plataforma? It's The Three Angels Messages, a mensagem dos três anjos. yes. She says here in the third message, third sentence, she says, "I was shown 3 steps: the first, second, and third angels' messages."
Ele diz aqui na terceira sentença, three steps in the third sentence. Or here, okay. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. A true understanding of these messages is of vital importance. Diz assim também depois, a verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. So she is sent back in time. Oh, sister. Ela é enviada de volta no tempo. I think in other quotes she puts the charts as the foundation. Creio que em outras citações ela menciona os diagramas como sendo o fundamento. The messages that went forth from 1840 to 1844. E as mensagens que foram dadas de 1840 a 44. So as I see it, these messages that they preached that are on the charts. Então eu vejo que essas mensagens que estão nos quadros, nos diagramas, they would be the firm platform. Elas seriam a firme plataforma. And after the disappointment. E logo depois do desapontamento, from 1844. O de 1854. There were people who started to question this platform. Havia pessoas que começaram a questionar essa plataforma. Okay, thank you, yes. Sim, obrigado. But why is this chapter placed here after it's in this order of the sanctuary, the third angel's message, and then a firm platform? Mas eu pergunto, por que esse capítulo está aqui, nessa sequência, depois do santuário, depois da mensagem do terceiro anjo? Por que aqui? Depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844. So after the great disappointment of October 22nd, 1844, até 1850, up to 1850, eles examinaram o fundamento. They examined their foundation. Nesse mesmo parágrafo diz: foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. And then it says that I was shown 3 steps, the first, second and third angels' messages. Diz mais: disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer no alfinete dessas mensagens. And then it continues saying, said my accompanying angel, woe to him who shall move a block or stir up a pen of these messages. Para o anjo dizer isso, essas 3 mensagens já deveriam ter sido colocadas e sinalizadas. So, in order for the angel to declare this, these messages, they had to be sinalizadas e já tinham que ser dadas. So these messages had already to be given, or having been given in the past. E as pessoas, olhando para elas, não mexessem nelas. So that the people who would look at them wouldn't move or stir up a pin, how it says here. E depois de 22 de outubro de 1844, foi isso que os mileritas fizeram. Pesquisaram e examinaram tal fundamento. So this is what the Millerites did actually after October 22nd, 1844. They examined this platform and they tested it. Thank you, yeah. Okay, obrigado. That's, I think, also one of the reasons why this chapter is here. Sim, eu acho que também é uma razão porque esse capítulo se encontra aqui. That she, after the disappointment, que depois do desapontamento, confirms
that the messages before 1844 are still the platform, are still true. Se confirma que as mensagens de antes do desapontamento continuam válidas ou são certas, são a plataforma, a firme plataforma. She describes here people that approach this platform and want to improve it, want to make it better, want to change it. Ele descreve aqui as pessoas que observam essa plataforma e se acercam e começam a mexer e querem fazer melhoras. But she says God was the master builder. Mas fala aqui de Deus sendo o mestre e construtor. So, yeah, this firm platform was laid before 1844, but it became even more firm after. Então, essa firme plataforma ela foi lançada antes de 1854, porém, só depois ela se tornou muito mais firme. But not for many people, it was for a small group of people. Mas isso não para muitas pessoas, mas apenas para um grupo pequeno de pessoas. So we are in this time period of 1844 or just after. Então, estamos nesse período de tempo de 1854, ou logo depois. And if we go to this table of content, what is the first next waymark or event that we usually mark in time? E olhando mais uma vez para o índice, qual seria o próximo marco, o próximo evento que nós costumamos marcar aqui nesse índice? Like where do we find a waymark? We need to skip maybe some chapters to find the next waymark. Então, onde nós encontramos o próximo marco? Talvez vocês terão que saltar ou pular alguns capítulos para encontrar o nosso próximo marco. 1844 is a waymark. 1854 é o marco. And then we have another waymark. E logo temos um outro marco. And if you go through this list, we have spiritualism, covetousness, the shaking. Temos aqui o espiritismo, cobiça, a sacudidura. And then it talks about the sins of Babylon and the loud cry. E então fala dos pecados de Babilônia e do alto clamor. What history does that describe? Isso descreve qual história? Revelation 18, Apocalipse 18. What is Revelation 18 talking about? E Apocalipse 18 fala sobre o quê? Jonathan? O 11 de setembro. 9/11. Okay. And is Sister White in these chapters talking about 9/11? Será que Irmã White nesses capítulos fala sobre o 11 de setembro? What would she talk about? Ela fala sobre o quê? What history? Qual a história? The time period of the loud cry. I mean, the chapter is loud cry. O período é o alto clamor. É assim aqui o título do capítulo. Sister Gabriela. Gabriela. Microphone. She's speaking about the fall of Babylon. Ela fala sobre a queda de Babilônia.
Yeah, she describes what Babylon is and how she falls and what that looks like. Sim, ela descreve o que Babilônia é e como ela cai e com que isso se parece. You have more to add? Tem mais para acrescentar? And also the corruptions that were entering, she says here in the church in 1844. E também as corrupções em que entramos a partir de 1854. What churches is she talking about? Ela fala sobre quais The igrejas? Protestant churches. The Protestant churches. As igrejas protestantes. Yeah. So she talks about this progressive change that takes place in the churches, in the Protestant churches, which she marks as the fall of Babylon. Sim, ela fala dessa mudança progressiva que acontece nas igrejas, no caso aqui nas igrejas protestantes, e logo ela fala da queda de Babilônia. So it's not marking a specific waymark. It talks about a progressive period, it talks about a progressive change of the churches. Então não fala aqui de um marco específico, mas sobre uma mudança progressiva nas igrejas. And then we have this chapter, the loud cry. E logo temos esse capítulo, o alto clamor. Just a note, it's not so general actually. Spiritism talks exactly of Satan's attack against the word and covetousness about his attack against the Advent people. So it's not just all general Protestant churches. No, we were talking about the chapter, the sins of Babylon. Okay. Yeah. There it is described how the Protestant churches changed. Ok. Então, a minha nota foi que o espiritismo e a cobiça são bem específicas. O espiritismo sendo o ataque de Satanás contra o mundo e a cobiça contra o povo do Advento. I skipped over these two. Então, a gente saltou eles e agora, nos pecados de Babilônia, fala sobre as igrejas protestantes. So, I think this chapter, the loud cries, marks the first really waymark again, where we can place it in time. Creio que esse capítulo, o alto clamor, seria o nosso próximo marco, que podemos marcar na linha, não? O marco. So she says here, the angels, in the second paragraph of this chapter, angels were sent to aid the mighty angel from heaven, and I heard voices which seemed to sound everywhere. Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins. E aqui, no segundo parágrafo desse capítulo, o alto clamor, diz, foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu, e ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda parte. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. This message seemed to be an addition to the third message, joining it as the midnight cry. So, as the midnight cry joined the second angel's message in 1844. Essa mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1854. So what is she talking about here? Aqui ela fala sobre o quê? An angel joining the third angel's message. Sobre anjo que se junta
a terceira mensagem angélica. So we said 1844 marks the arrival of the third angel's message. Então, falamos que 1854 marca a chegada da terceira mensagem angélica. And then we have this series of chapters: spiritualism, covetousness, the shaking, the sins of Babylon. E logo temos uma série de capítulos que é o espiritismo, a cobiça, a sacudidura, os pecados de Babilônia. And then we come to the loud cry. Chegamos então ao alto clamor. Português. AC. Oh, you want it? Okay. ALTO. Without a C. Aha, okay. LTO. LTO. Yeah. CLAMOR. So this chapter, então esse capítulo, where can we place that in time? Onde nós conseguimos localizar ele no tempo? Our brother Mark, he said 9/11. O nosso irmão aqui, ele marcou 11 de setembro. Because he recognized the Revelation 18 language. Porque ele reconheceu aqui esse linguajar de Apocalipse 18. So I asked him, did Sister White talk about 9/11 in this chapter? Or Então does she perguntei, será que Ellen White fala sobre o 11 de setembro nesse capítulo? He said no. E ele disse que não. So what is it? What history is it talking about? What waymark? Então, sobre qual história, sobre qual marco ela fala? What? 1888, 1888. 1888. 1888. So there was in 1888 a message to the world to come out of Babylon. Então, em 1888 foi dada então essa mensagem que foi dada ao mundo para sair de Babilônia. Was there? Será que foi essa mensagem? Maybe it was supposed to be there. Talvez era esse o plano, ou deveria ter sido essa mensagem. Is this something that has taken place already? Is this history, or are we? If we talk about when we talk about the loud cry, is this something that took place, or is it something that has to take place? Quando falamos do alto clamor, será que isso é história passada? É algo que já aconteceu, que já se cumpriu, ou é algo que ainda vai acontecer, ou ainda deve acontecer? Yep. I think in Ellen White's perspective as she has it, after 1844, the next big waymark is the Sunday law. Então, da perspectiva da Ellen White, creio eu, seria o próximo grande marco seria o decreto dominical. And that would mean that it's still in the future. E isso significaria que ainda está no futuro. Okay. So when we mark this as the Sunday law. Tudo bem, então se nós marcamos esse aqui como decreto dominical. In the last paragraph of this chapter. E no último parágrafo desse capítulo. Chapter the loud cry. Do capítulo o alto clamor. It talks about servants of God endowed with power from on high, with their faces lighted up and shining with holy consecration, went forth to proclaim the message from heaven. Souls that were scattered all through the religious bodies answered to the call, and the precious were hurried out
of the doomed churches as Lot was hurried out of Sodom before her destruction. God's people were strengthened by the excellent glory which rested upon them in rich abundance and prepared them to endure the hour of temptation. I heard everywhere a multitude of voices saying, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Diz assim, no último parágrafo do capítulo Alto Clamor. Servo de Deus, dotado de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua destruição. O povo de Deus foi fortalecido pela excelente glória que sobre ele repousava em grande abundância e o preparou para suportar a hora da tentação. Vi por toda parte uma multidão de vozes a dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. So here in this paragraph she talks about that God's people were strengthened by the excellent glory which rested upon them in rich abundance. Então aqui, nesse parágrafo, ela menciona que o povo de Deus foi fortalecido pela excelente glória que sobre ele repousava em grande abundância, etc. So what is that? What other name can we give to that? What did they receive? Que outro nome poderíamos dar para o que está sendo descrito aqui? O que eles receberam? They were strengthened by something. Eles foram fortalecidos por alguma coisa. Is there another word for that? Tem alguma outra palavra para isso? Chuva serôdia, latter rain. Yeah. So, or do we agree? Is that something? Concorda? So God's people were strengthened by the excellent glory which rested upon them in rich abundance, or they received the latter rain by which they were able to do their work. Então o povo de Deus foi fortalecido pela excelente glória que sobre ele repousava em grande abundância. Ou seja, eles receberam essa chuva serôdia que então os preparou para essa obra. It says here, and that this excellent glory which they received, it says here, that prepared them to endure the hour of temptation. Fala aqui dessa excelente glória que ela os preparou para suportar a hora da tentação. And then if you go to the next chapter, e se vocês avançam para o próximo capítulo, it says the third message closed, the title of the chapter. Então temos o título, a terceira mensagem encerrada. I was pointed down to the time when the third angel's message was closing. The power of God had rested upon his people. They had accomplished their work and were prepared for the trying hour before them. They had received the latter rain, or refreshing from the presence of the Lord, and the living testimony had been revived. The last great warning had sounded everywhere, and it had stirred up and enraged the inhabitants of the earth, who would not receive the message. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. You read up to? The whole paragraph. Tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor e se reanimara o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra, que não quiseram receber a mensagem. So if you just look to this paragraph, se vocês olham para esse parágrafo,
think we can see a repeat and a enlarge in it. Conseguimos ver aqui uma repetição e uma ampliação. First, we have the introductional sentence. I was pointed down to the time when the third angel's message was closing. Então, primeiramente, essa sentença de introdução foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. And then she says, the power of God had rested upon his people. E logo ela continua dizendo, o poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Let's do it in Portuguese. Power of God? P-O-D-E-R. D-E. D-E-U-S. The power of God O poder de Deus. rested upon the people. Ele havia repousado sobre seu povo. They had accomplished their work. Tinha cumprido a sua obra. Work? O-B-R-A. They A at the end. Oh, sorry. So they accomplished their work and were prepared for the trying hour before them. Tinha cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova diante deles. Que diante deles estava. Prepared? Just use the same wording here. P-R-P. P-R-E-P-A-R-A-D-O-S. Okay. So they were prepared for the trying hour before them. And then she starts to repeat herself. E logo ela começa a repetir. They had received the latter rain. Tinha recebido a chuva serôdia. Or the refreshing from the presence of the Lord. O refrigério pela presença do Senhor. So latter rain. Chuva serôdia. Chuva. Yes. S-E-R-O-D-I-A. With a little triangle roof on the O. Yeah. So the latter rain and the refreshing. Então a chuva serôdia e o refrigério. From the presence of the Lord. And the living testimony. E o vívido testemunho. So I think that's all part of this one. So this latter rain, refreshing, and the living testimony was revived. Então, eu creio que é tudo parte disso. Latter rain, refreshing. A chuva serôdia, o refrigério e o vívido testemunho. The last great warning had sounded everywhere. A última grande advertência tinha soado por toda parte. So we said here that they did their work. Falamos que eles fizeram uma obra. Right? Or she said that they accomplished their work. Eles, como que fala? Tinha cumprido a sua obra. And here she says the last great warning had sounded everywhere. E fala que a última advertência, a última grande advertência tinha soado por toda parte. So, a warning, let's say a warning. Advertência, A-D-V-E-R-T-E-N-C-I-A, with the same roof on the E, yes. On the E. Advertencia. The last great warning that sounded everywhere, and it had stirred up and enraged the inhabitants of the earth who would not receive the message. Então, a última grande advertência que tinha soado por toda parte havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. So we only have this one lacking. This one's lacking? At the second time, the preparation, because it says então, here. como repetição, esse segundo seria faltando.
pointed down to the time. Anyway, it was not my purpose, but I just noticed it, so I thought I went into it. Não era esse o propósito, mas eu acabei de me dar conta. But we can see that when she talks about the power of God, she talks about the latter rain. Nós podemos ver que quando ela fala do poder de Deus, ela também fala da chuva serôdia. And the work that they accomplished was the warning message to the world. E essa obra que eles cumpriram era também a mensagem de advertência para o mundo. So I think we kind of, do we agree? Is someone against the idea to say that this is the Sunday time period? Então, será que podemos concordar? Será que alguém não concorda que isso aqui se refere ao período do decreto dominical? That there is a calling out? Que tem um chamado para sair? That there is a latter rain, that there is a... Que temos uma chuva serôdia. And that there is now a time period when it says the third angel's message closes. Que então tem um período sobre que fala que essa terceira mensagem se encerra. God's people have received the power that they needed. Que o povo de Deus então recebeu esse poder que eles precisavam. And now they are ready for the trying hour before them. E logo eles estão preparados, prontos para essa hora da tentação que está diante deles. Hora? D-E-P-R-O-V-A. P. No, sorry. Hora? H-A-S. Oh, hora, here. Yeah. D. D-E? Yes. New word? Uh-huh. P-R-O-V-A. P-R-O-V-A. Hora de prova. So there's now an hour of temptation before them. Então tem essa hora de prova que está diante deles. And they are prepared for it because they received power from above. E eles são preparados para ela porque receberam poder de Deus. And what is this de cima? History? What is this history? Qual história é essa? A angústia de Jacó, Jacob's trouble. Yeah, Jacob's trouble. And certo. So that's the history, Mark, where God's people are in trouble during the 7 last plagues. Então essa é a história em que o povo de Deus se encontra em tribulação durante as 7 pragas. So that's the time period after the close of probation. Esse é o período depois do fechamento da porta da graça. So we have the Sunday law. There's a loud cry to the people and end of probation. Temos o decreto dominical, logo um alto clamor para as pessoas, o povo, e então o fechamento da porta da graça. And then there is this hour of temptation, followed by the second coming of Christ. Então segue essa hora de prova, seguido pela segunda vinda de Cristo. So we have, going back to our table of contents. Então voltando para o índice. We have about 5 chapters, spiritualism, covetousness, the shaking, the sins of Babylon, between 1844 and the Sunday law. Então nós temos aqui esses capítulos, o espiritismo, cobiça, a sacudidura, os pecados de Babilônia, como entre 1854 e o decreto dominical. We don't have much time, so maybe we should go into into these chapters a little bit deeper tomorrow. But for the time we have,
Does somebody know? I know this was. Oh, sorry. Não temos muito tempo, então talvez amanhã podemos entrar de maneira mais profunda esses capítulos, mas será que alguém sabe? If we look to the spiritualism and covetousness, Se olharmos para o espiritismo e cobiça, what are these two chapters in particular talking about? sobre que falam esses dois capítulos em particular? And why are these two chapters here? E por que esses dois capítulos se encontram aqui? The one I would say is the immortal, speaking about the immortality of the souls, Então, um faz referência spiritualism, à imortalidade da alma, espiritismo. It's talking about the two main erroneous doctrines or distractions that Satan brought into the church to lead them astray. Fala das duas doutrinas, heresias, doutrinas errôneas que Satanás introduziu à igreja para levá-los de fora do caminho. Okay. Anybody else? Sister Chris? No, other mic. Microfone daqui, por favor. Eu sei que diretamente ela não está tratando do de 11 do 9/11, né, que é o 9/11. Ela está falando diretamente disso. Ela não está falando não diretamente disso. I know that she's not talking directly about 9/11. Mas eu me recordo que é marcante que aí é justo que entra o espiritualismo na nossa história. But I think it's marking, it's important that this is exactly the moment where spiritualism or spiritism enters history. E também eu gostaria de entender se... Porque, na verdade, o segundo anjo chega, acredito que em 19 de abril de 1844, né? Você gostaria de saber? Você disse? Não, eu acredito que seja assim. Que o I segundo believe anjo chega that em the 19 de second abril. angel, he arrived in April 19th. Quando se dá a primeira vez que é mencionado isso da queda de Babilônia. When the first time the fall of Babylon is mentioned. Mas isso vem como Apocalipse 14. But I think this is they use Revelation 14, right? Só que em Apocalipse 18, que é o que se trata agora, But now talking about Revelation 18, também menciona que Babilônia cai. there we have also mentioned that Babylon falls. É que parece que repetir aquilo. So it seems to be repeating the previous one. Where was the first one? Sorry, maybe I A missed primeira menção da queda da Babilônia onde? 19 de abril de 1844. April 19th. Yeah, you have a second angel's message there. Temos ali uma segunda mensagem angélica. Uhum. So Babylon is fallen. Então Babilônia caiu. É como se ela tivesse, quando traz Apocalipse 18 agora, So it seems that now as she brings in Revelation 18, como sendo isso no futuro, it looks like being in the future.
É como se fosse repetir isso novamente por não ter ou por ter concluído algo já anteriormente. So as it was repeating, or if the previous one was not concluded. Yeah. Are we talking about spiritualism and the shaking? No, I was talking And- about it, but she's commenting and on covetousness? something different. So I guess we go back a little bit there. Então, será que a gente está falando sobre o espiritismo e a sacudidura? Sim, mas na verdade a irmã começou a falar de um outro assunto e queria voltar para esse. No worries, no worries. That's okay. Sem problemas. No, I just remember that Gabriel, he made a comment on spiritualism and covetousness. Eu lembrei que Gabriel fez um comentário sobre espiritismo e cobiça. And you just asked, what is that talking about? E você acabou de perguntar sobre o que falam esses capítulos. And I think it was said that spiritualism is a deception given to the churches and the world. E eu creio que o que foi dito foi que o espiritismo é o engano que é dado às igrejas e ao mundo. And that's not the deception for Adventists. E que esse não é o engano que é dado para o adventismo. Because they don't believe in that. They know it's satanic. Eles sabem que isto é satânico. But that covetousness, it's especially for Adventists. Mas a cobiça é desenhada especificamente para o adventismo. In 1850 time period, not No ours. período de 1850 e não em nosso. So that would be the natural. It's Então, something going on in that period. Isso seria o natural. Naquele tempo, alguma coisa estava acontecendo. So yeah, that was more my comment. No capítulo do Espiritismo, Ellen White começa por abordar que nós que devemos saber o estado da morte. So in the chapter Spiritualism, Ellen White starts explaining to us that we are supposed to understand the state of the dead. E também é abordado a doutrina do santuário, como nós vimos ontem à noite. And also the sanctuary message or doctrine is presented here as we looked at it yesterday. Em que a verdade é tirada por terra. Where the truth is thrown down or trodden underfoot. Em que o papado começa a se exaltar como representante de Deus na terra. Where the Pope, the papacy, begins to exalt himself as being the representative of God on earth. Thank you. Obrigado. I just wanted to make a short comment on what Sister Chris said. Então, breve comentário sobre o que a irmã Chris disse. She compared April 19, the fall of Babylon, with at the end of the world, the fall of Babylon. Então, ela comparou o 19 de abril, queda da Babilônia, com a queda da Babilônia no nosso tempo, no tempo do fim. Or at least No fim do mundo. the time period Sister White is describing here in this chapter, The Loud Cry. Ou pelo menos o período que a irmã White descreve nesse capítulo, o alto clamor. Now we're out of time. Let me do that tomorrow and then we can spend some time on it also. Na verdade, vamos deixar isso para amanhã. Podemos passar algum tempo olhando para isso amanhã. Are there any other comments or questions? Algum outro comentário, perguntas? Okay, let's end with a word of prayer. Então vamos finalizar com uma palavra de oração. Dear Heavenly Father,
Querido Pai Celestial, thank you for this morning study. obrigado pelo estudo dessa manhã. Thank you for the spirit of prophecy. Obrigado pelo espírito de profecia. And thank you for the method of understanding that you're opening up to us. E obrigado também pelo método de entendimento que o Senhor tem aberto para nós. It makes the Bible more clear and gives the spirit of prophecy its right place. Isso torna as escrituras mais claras e dá o devido lugar ao espírito de profecia. But also we can sometimes get a little confused. Mas às vezes também pode se tornar confuso. I pray that you help us to get a better understanding of the word. Eu oro que o Senhor nos ajuda a obter um entendimento melhor da tua palavra. And that these studies here at the school may contribute to a better understanding. E que esses estudos aqui na escola possam contribuir para uma compreensão melhor. Be with us in the rest of the day in our work. Fique conosco durante o restante do dia e também no trabalho. Bless the work here at the school. Be present among us. Esteja conosco nesse trabalho aqui na escola e pedimos que o Senhor seja presente entre nós. We ask this in Jesus' name. Pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém.